persevere, continue, tenha esperança no seu coração. Ele é Deus, Ele te garante a vitória. Você que de repente ainda não aceitou Jesus, ou que é simplesmente um simpatizante da fé, muito bom, né, pastor? Nós vamos lá na igreja, ouvimos uma palavra, as meninas, os moços vão louvar, né? De final de semana nós temos aqui o irmão Fábio tocando e toca muito bem, e aí vem aqui aquele rapaz abençoado, filho aqui do irmão Arnaldo, pega a bateria e começa aqui, oh, que lindo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele quer um pouco mais de você. Deus, Ele quer um pouco mais de compromisso com você. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, pastor Edson, em que nós temos nos deparado com um tipo de crente peculiar dentro da igreja. Sabe qual é? O crente que quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Mas eu creio que nessa noite aqui, pastor, só temos aqueles que querem o Deus da bênção. Porque sabe que uma vez tendo um Criador, todas as demais coisas vão nos ser acrescentadas. O negócio é buscar Ele, é acrescentar a Ele toda a honra da glória, e Ele cuida de nós. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não faz parte desse povo eleito, esse povo escolhido, esse povo bonito, aleluia, que vai morar no céu e que sentiu em seu coração o desejo de aceitar esse Jesus, vem aqui à frente para nós orarmos por você. Eu quero ter essa oportunidade, essa alegria de poder orar por você, me alegrar com você, abraçar, orar por você ainda essa madrugada, pois ao propósito de Deus, eu e Deus, eu quero ter essa alegria de poder dobrar os meus joelhos e falar assim: Senhor, aqui ó, esse aqui ouviu, esse aqui deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar em seu coração, eu quero pedir ao Senhor que cuide. Agora, se não há, que o Senhor Deus te conceda uma nova oportunidade. Talvez também, né, pastor, haja entre nós aquele que já caminhou, já conheceu dos mistérios do Senhor, já ouviu a voz do Senhor, mas num determinado momento da sua vida se entristeceu, deixou que, né, os empecilhos, deixou com que as pegadas os desimpedisse, impedisse a sua caminhada. Mas hoje ouviu essa palavra e a esperança voltou novamente ao seu coração. Vem aqui à frente. Você que se encontra nessa condição: olha, irmão, eu estou parado e eu não sei, mas eu quero voltar para o Senhor. Vem aqui à frente. Nós vamos orar e o Senhor novamente, Ele vai, sabe aquela poeira que está naquela página que está escrito o teu nome, o livro da vida, está empoeirado um pouquinho, porque né, as páginas passaram e você sabe, nós vamos orar. E o Senhor, Ele vai novamente se lembrar de ti. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Se não há ninguém, que o Senhor Deus continue abençoando e que lhe dê uma nova oportunidade para a honra e glória do Senhor. E assim, eu agradeço essa oportunidade, dizendo aos irmãos que estou muito feliz em poder estar com os irmãos. Como eu falo aos irmãos, eu não tenho necessidade, não tenho o desejo de encher linguiça, né, pastor? Mas o Senhor, Ele sonda os nossos corações, e era um desejo do meu coração estar aqui com os irmãos, conhecer os irmãos, conhecer o trabalho, estar chorando junto com o pastor Edson. Mas até então, nós estamos na dependência do Senhor e precisamos que o Senhor nos diga: ide. E esse ide, graças a Deus, chegou na minha vida. Então, eu quero agradecer aos irmãos, dizer que eu, o missionário André, estamos aqui à disposição dos irmãos, tá? Estaremos aí no ministério junto com a missionária Delissa, no lar, vamos restaurar estudos, e não sei como é que está aqui a situação, nós vamos conversar ainda, mas estaremos dando estudo, estaremos fazendo culto na praça pública. O que o pastor fala assim: vamos plantar bananeira, se for para a honra do Senhor, plantaremos juntos, amém? Que as palmas vão nessa noite.